Olá, meu nome é Daniela Salomão e nós estamos aqui hoje com o Paulo Costa, empresário do agronegócio, 69 anos. O Paulo, ele gerencia o seu frigorífico com 600 funcionários, também tem uma frota de caminhões e ainda fazendas. E hoje ele está aqui para compartilhar conosco como sair das dívidas, Paulo. Olha, eu agradeço a oportunidade de estar com a Daniela Salomão e poder partilhar da minha experiência com você e com seus ouvintes. A questão da dívida, você já construiu. Para você ter dívida, você passou por um processo de crescimento, de estruturação e possivelmente gerou prejuízo e teve prejuízo. A experiência que eu tive, eu passei a minha dívida para um papel, planejei tudo, fiz um retrato e considero a dívida como se fosse um jogo de dama. E depois você fica brincando com as dívidas, porque você não pode olhar a sua dívida toda, você tem que olhar uma por uma e ver a situação de cada uma, né? Se ela está ajuizada, como que está a situação dessa dívida. O ideal é você pagar suas contas com trabalho, não vendendo seus ativos, né? Você precisa pensar como está o serviço da dívida, quanto que essa dívida custa e quanto está a sua geração de riqueza, se dá para pagar as dívidas e sobrar algum. Esse é um exercício que deve ser feito. Agora, Paulo, quando você tem dívidas, o seu foco deve ser as dívidas? Possivelmente você vai ter que redimensionar o seu negócio, possivelmente você vai dispensar pessoas ou renegociar salários. Você tem que fazer uma reorganização nas suas atividades. E em relação aos fornecedores, aos credores, como que a pessoa que está endividada, ela deve agir? Olha, eu vejo que ela está inadimplente. Então ela precisa contar com esses fornecedores. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho amigos meus que aproveitou as minhas experiências no ramo da construção, que é um ramo que sofreu muito agora nessa crise. Ele devia aço e cada remessa de aço dava a ele 10% de lucro. Eu sugeri a ele que fosse no cliente, no fornecedor e continuasse a comprar ganhando os 10% e pagava 5% da conta velha. Então ele tem que fazer arranjos de negócio, entendimento com o fornecedor. Ele não pode brigar com o fornecedor e nem com clientes e nem com seus trabalhadores, que são o eixo do negócio. Sim, até porque para pagar as dívidas é necessário continuar produzindo. Mas o que a gente observa é que muitas pessoas que se encontram no estado de dívida com a empresa realmente em estado grave, né? Insolvente, elas têm uma tendência de sair do mercado, né? De fugir, de não negociar as suas dívidas, né? E muitas vezes dificultam a sua própria situação. Então, é importante ter esse contato com o fornecedor, com o cliente, de dar satisfação para ele. Como se deve proceder nesses casos? Olha, a força de todo negócio é o comprador, que é o cliente, é o fornecedor que te fornece as matérias-primas e os seus operadores, são os seus colaboradores. São essas três forças que movem qualquer negócio. A negociação, ela nunca deve fechar a porta. E a comunicação com todas essas forças é fundamental para o sucesso dessa retomada de crescimento. O fornecedor, o cliente e o trabalhador quer saber se você está no caminho certo, que você está conseguindo gerar riqueza para restabelecer as suas atividades. A satisfação
ela não paga a conta, mas ela ajuda muito. E gera credibilidade, né? E Gera dá manutenção na relação de confiança, Exatamente. né? Então você tem que fortalecer a relação de confiança sem marcar data, porque você não tem segurança ainda de marcar, de comprometer. Então você precisa organizar a sua empresa para pagar com as sobras e fortalecer essas relações para as sobras continuarem. Com as sobras você vai regularizando as atividades. Muitas pessoas, diante de resultados negativos, né, se sentem fracassadas e com muito medo de não conseguir reverter a situação. Como que elas devem agir nesses casos? O ideal é se ele identificar onde foi os problemas que foram gerados para chegar nessa negatividade do negócio e gerar prejuízo. Ele deve ter um diagnóstico, ele deve repensar a empresa, sabendo quanto custa as operações, sabendo quanto que custa ele gerar o negócio, sabendo os números e trabalhando com segurança. Essa segurança pode ser avaliado diariamente. Eu compro por 10, tem 5 de despesa, eu preciso ganhar 5, meu markup, então tem que vender por 20. E está sempre aferindo, porque isso aí é um exercício do dia a dia, né? E fortalecer as relações, mostrando ao cliente que ele está ali, que ele precisa dele, ele pode prestar serviços. Não querer cobrar caro do cliente, senão ele não vai ter o cliente. E ele fortalecer o fornecedor sente que ele quer andar correto. A satisfação é uma ferramenta fundamental que vai voltar aos conceitos e a credibilidade. Não deve fazer nova marca de pagamento enquanto ele não tiver definido que ele pode pagar. Não assumir compromisso, né? Que ele não possa não cumprir. Assumir compromisso, né? E dar satisfação, falar, meus negócios estão melhorando, você tenha paciência que você continua me fornecendo, que eu estou te dando parte do meu lucro, né? Então, se ele trabalhar com esse exercício, ele vai estar saindo de dívida todo dia, porque ele não parou. Muitos empresários, eles desmontam o negócio deles, começa a vender os ativos que vai fazer falta para eles. Então o empresário, ele não pode vender nada, ele tem que ser comprado. Quando ele é vendido, ele está vendendo barato, abaixo do preço. Ele já teve os prejuízos, que é o nome, a queda no mercado. Então ele tem que ficar muito atento para ele não vender os ativos que ele tem. Que é um instrumento de trabalho. trabalho. Que ele tem, né? Entendi. Então, com os ativos, ele pode refortalecer o negócio. E uma coisa interessante é que a gente observa que muitos empresários que já alcançaram uma prosperidade, uma riqueza mesmo, prosperidade financeira, mesmo quando quebram, eles conseguem se reerguer e reconstruir, né, a sua fortuna, o seu negócio em muito pouco tempo, né? Então eu queria saber assim, como que você vê isso? Você acha que, de um modo geral, esse pensamento é que deve estar pautando a vida desses empresários que estão endividados? Você, para cada depressão que a gente fala, o prejuízo, você tem um tempo de recuperação. As minhas foram 6, 7 anos. Porque também eram volumes muito altos, né? Mas tem muitas pessoas que às vezes conseguem. Mas a média que a gente vê é mais ou menos isso. Então ele tem que ter um bom diagnóstico do negócio dele, entender profundamente de custos, saber onde que ele falhou para ele fazer as correções, para aprender a lição com as experiências. Ele não pode voltar ao negócio dele fazendo as mesmas coisas. Cometendo os mesmos erros. Ele tem que, no mínimo, cometer erros novos. Né? Então ele precisa ter um tempo, repensar toda a empresa, redimensionar ela para o tamanho que ela vai voltar. Nós tivemos casos de empresários aí com faturamento de 100, 150 milhões por mês, cair para 20.
Então é outro modelo, outra estrutura, que ele não vai precisar dos mesmos trabalhadores. Emocionalmente, diante de um resultado negativo, as pessoas tendem a ficar emocionalmente abaladas, né? Esse abalo é natural, você tem que saber conviver com ele. Porque se ele gerou grandes riquezas, que ele tem potencial. Ele pode ter cometido erros, às vezes investiu muito, às vezes estava trabalhando muito alavancado em banco, tem os planos econômicos que vieram, mexeram muito com a economia. Então tem vários diagnósticos. Então possivelmente ele estava fazendo coisas que não deveria estar com tanta segurança. De formas que ele, depois que fizer essa análise, identificar, eu sugiro que ele faça um quadro do que ele tem de crédito e débito e como está cada situação de cada fornecedor. Normalmente, você deve priorizar os trabalhadores, que até por lei é orientado que eles têm prioridade. Naquele momento que você perdeu massa crítica, faturamento, você tem que redimensionar o seu negócio para a nova realidade. E essa nova realidade, às vezes você vai ter que voltar a pôr a mão na massa, fazer vários papéis, às vezes você vai voltar a ser o financeiro, o homem de oficina, você vai ter que virar nos 30 lá, porque o mercado está te exigindo. Aproximar cliente, fornecedor. Muitas vezes você precisa demitir, né, muitos funcionários. A maioria das vezes você tem que redimensionar o tamanho da sua folha. Você tem que, aquilo que você errou, você tem que corrigir antes de retomar. Então são vários exercícios. Com relação especificamente à mente, você tem que ter muita fé em Deus, no Criador, que você foi um homem que gerou trabalho, riqueza, que você vai continuar gerando. Aquilo é um momento. Você não pode eternizar aquele sofrimento, um momento aquilo vai pesar mais naquele momento que você está vivenciando. Então você tem que buscar ajustar seu negócio com sabedoria, com parceria com seus principais executivos e colaboradores e traçar uma meta uma nova empresa que você vai começar. E aí aquele quadro que eu falei que você pode construir relatando seus débitos e créditos e como está cada situação, você possivelmente possa precisar de um jurídico experiente, né, para te ajudar. E muitas ações vai vir ações, vai vir confisco e tal. E você administrar para não deixar nada sem acompanhamento. De preferência, você deve pôr seus ativos para trabalhar a seu favor. E de que forma você pode colocar os seus ativos para trabalhar para você? Você precisa saber quem são, onde é que você é forte. E nesse posicionamento da sua fortaleza, você explorar mais isso, né? Então, você fala em termos de produto? Produtos, serviços, onde você tem mais credibilidade. Você pode priorizar aqueles clientes que te compram à vista, que te faz girar melhor o seu caixa, né? Então você tem que repensar como se você estivesse criando uma nova empresa, que na realidade é uma nova empresa. Você tinha uma empresa velha, que hoje você tem só 20% dela, para você se fortalecer novamente. E quais seriam esses novos ingredientes para essa nova empresa que você vai recomeçar? De primeira mão, a minha sugestão é de você identificar o porquê que te levou a esses resultados. Você aprender, ter o aprendizado e para você não repetir esses erros, que é muito importante. Em seguida, você avalia onde está as suas forças junto ao mercado. O que você tem de potencial que você possa imprimir mais, que às vezes você faz vários produtos que não tem a mesma demanda de mercado.
Então você tem que fazer um reestudo de todas essas forças para você não gastar energia com trabalho que você não vai ter demanda. Sim. Então, em síntese, essas forças que vão te fazer um novo amanhã. Quando você for pagar suas contas, você deve pagar com resultado, com sobra, porque senão você vai tirar o dinheiro do fornecedor para pagar o outro e não vai equilibrar a sua empresa. Você precisa pagar com as sobras. Vamos supor, você tem 10 de sobra, paga 5. Para finalizar, então, eu gostaria que, se você tivesse de dar, né, algum conselho para alguém que está vivendo este momento, que está endividado e que precisa realmente dar uma guinada na sua vida, né, e recuperar a sua empresa, recuperar o seu negócio, quais seriam 3 aspectos, 3 pontos que você poderia falar para esse empresário? Eu entendo que ele, aproveitando a experiência que ele tem, ele pode planejar essa nova empresa com uma nova roupagem. Então ele precisa saber qual o tamanho que ele vai poder retomar, ele precisa conhecer os erros que ele cometeu para evitar, e ele precisa dessas parcerias. Então, a parceria com o trabalhador, com o fornecedor e com o cliente, né? Então, resumindo, a gente poderia dizer que primeiro você deve planejar esse novo negócio. Segundo, você deve olhar para os seus erros para que você não os repita. E o terceiro é estabelecer parcerias, seja com os empregados, seja com os clientes e também com os fornecedores. Não é isso? É fundamental, e você ter humildade de passar isso para a sociedade, porque as pessoas, elas às vezes se refugiam em vez dela ir para frente, e o mercado quer saber que aquele empresário está em recuperação, que ele é capaz de pagar as dívidas, que ele está determinado, de recomeçar. Ele já tem uma linha de raciocínio de retomada de negócio. Uhum. Eu vejo que é uma saída, né? Ótimo. Ô Paulo, eu agradeço a oportunidade, né, de você estar compartilhando conosco as suas experiências, e eu espero que você esteja conosco em outras oportunidades. Eu agradeço a oportunidade e quero registrar que nós temos que aprender com a natureza. A natureza faz mais com menos. Você planta um saco de milho, colhe 100 sacos, quer dizer, multiplicou 100 vezes. Que o país é um país altamente viável, o Brasil precisa de pessoas, de bons brasileiros, bons administradores, precisa de exemplos, e nós temos um país em construção. Então, as oportunidades são muito grandes. Um forte abraço e muito obrigado, Daniela. Foi muito obrigada. Então nós ficamos aqui com mais um vídeo, trazendo reflexões para você, experiências de pessoas que têm expertise no assunto e que já viveram essa realidade. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído para trazer reflexões para você. E se você gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Um forte abraço!